Vamos contar um pouquinho desses 5 passos. A gente selecionou, né, na verdade, 5 passos que nós percorremos desde 2019, né? Que a gente. Dois- Foi 2019? 2018. 2018, eu sempre confundo. O ano em que a nossa empresa quebrou, a nossa vida financeira, a gente assumiu uma dívida de mais de R$ 1 milhão. E aí, a partir daí, a gente percorreu esse caminho até aqui. E né, o Rafael virou mentor financeiro nesse caminho. Eu cresci profissionalmente, né, consolidei mesmo a minha carreira como consultora de imagem. E nesse caminho criamos também produtos e mentorias juntos para casais. Então, nós vamos contar um pouquinho, se você quer dar uma virada na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Fica com a gente até o fim, porque os 5 passos, se você aplicar na sua vida, você vai ver como que ela será transformada. E eu sempre tenho uma frase: se não for por você, faça por quem dependa de você, pelos seus filhos, pela sua família, porque às vezes você está vivendo uma fase onde, né, não é importante você investir, às vezes sua vida não está fazendo sentido hoje, mas então faça por quem dependa de você e no final vai valer a pena. Quer começar, amor? É isso mesmo, né? Interessante porque a nossa história passou por muitos altos e baixos, né? Sobretudo nessa parte financeira. E é engraçado que eu tenho atendido muitos clientes novos aqui na parte de consultoria, a maioria deles são casais, né? Que estão buscando começar a investir, começar a colocar o dinheiro para trabalhar por eles, querem aprender um método consistente. E eu vejo muitas dores semelhantes às que a gente viveu, né? Então, eu entendo claramente que a gente pode realmente contribuir na vida de outras pessoas através desse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui agora, né? Justamente compartilhando um pouco desse conhecimento, dividindo um pouco dessa experiência, dessa vivência. Eu acho que com certeza tem, às vezes normalmente é um detalhe, né? Uma mudança, uma pequena diferença, né? Uma decisão, né? Vamos falar assim, que faz toda a diferença aí nessa jornada aí que pode mudar a vida radicalmente, que foi o nosso caso, né? Exatamente. Então, até a gente listou as 5 principais coisas que a gente fez ao longo desse caminho. E a primeira delas é justamente a palavra que ele acabou de falar. Foi uma decisão. Porque se você não decide, se você não coloca chega, um basta e fala, eu quero mudar de vida, se essa palavra decisão não entra dentro de você de forma assim sobrenatural, você vai desistir no meio do caminho. Então, quando você decide, as coisas mudam. Então, uma pessoa que está acima do peso, ela decide emagrecer. Essa decisão, ela muda a jornada. A pessoa que decide enriquecer, a palavra decisão muda a jornada. E aconteceu um fato muito marcante na nossa vida, que eu quero até que o Rafael conte para vocês, que foi um fato decisivo para a gente decidir. E eu gostaria muito, né, que não precisasse chegar nesse ponto na sua vida, de você chegar no fundo do poço como a gente chegou, para você precisar decidir. Então, as pessoas, o ser humano tem essa mania de esperar acontecer o pior para mudar, né? A pessoa espera perder o casamento para ela reconquistar o marido ou a esposa, né? Viver, o ser humano dá valor quando perde. Então, espero que você não precisa perder para decidir que foi o que aconteceu com a gente. Então, conta aí, amor, o fato que marcou a nossa vida, que fez a gente se decidir. Exatamente. Na verdade, a empresa começou a entrar em dificuldade financeira no ano de 2015, 2016, e a gente estava tentando nos reerguer, né? Sair do poço ali, do fundo do poço e caminhando com aquele monte de dívida, aquele monte de problema que a gente estava enfrentando naquele período. E as coisas foram piorando, né, ao longo do tempo e não consegui sair daquela situação, até que no início de 2018 foi o dia que a gente já mantinha, né, a conta de luz em atraso há um tempo, o aluguel estava atrasado, a gente sempre tentando sair daquela situação, até que chegamos realmente no fundo do poço. Foi o dia que a luz foi cortada, né? Então, naquele momento ali foi onde que eu tomei a decisão de nunca mais querer viver aquela situação. E é interessante, porque eu conversei com pessoas recentemente e muitas já passaram por situação até um pouco parecida. Só que eles não tomaram essa decisão. Então, assim, a vida mudou, melhorou alguma coisa e tal, mas não conseguiu sair totalmente daquele fundo do poço ali, né? Eu acho que a questão realmente quando você chega nesse fundo do poço, é você falar que você nunca mais quer viver aquilo e virar esse jogo, né? E isso é possível, né? Não só a gente, como a gente conhece várias pessoas que já tiveram problemas, né, financeiros, de outras naturezas e tudo, e essas pessoas também conseguiram reerguer.
né? Então, ou E seja, isso mostra que é detalhe, é possível. importante a gente falar que quando a gente entrou em casa e a luz estava cortada por falta de pagamento, eu estava grávida do meu segundo filho e o João Pedro, meu filho mais velho, estava com 2 anos e quase 8 meses, talvez, né? Era uma criança chegando da escola e não tinha. A gente esquentava a comida dele a funcionária da nossa casa, a gente tinha uma funcionária nessa época, trabalhava lá e deixava uma marmitinha para esquentar no micro-ondas. E não tinha luz para esquentar a comida, não tinha banho quente. E aí a gente se viu naquela situação. Eu grávida. Por volta de umas 6h30 da tarde, a gente buscou ele na escola e ele, como pai de família, foi um choque ali para ele, né? Algo de forte impacto emocional que mudou a nossa vida. E naquele dia ele tirou uma foto, ele usa essa foto até hoje na vida, na nossa jornada, para nos lembrar da decisão que a gente tomou de nunca mais passar por isso. Exatamente. Então, dali para frente foi uma grande mudança, né, da gente não aceitar mais passar por aquela situação do fundo do poço e querer viver uma vida diferente, né? Então, muitas pessoas têm um certo receio, né, de agir para poder mudar, né? E a pessoa acaba tomada ali por uma zona de conforto. Então, a pessoa vai levando a vida, como a gente levava naquele momento. Então, chegava à noite, o passatempo seu era assistir novela, era ficar ali, né, passando a noite toda no sofá e a gente não investia em nenhum tipo de conhecimento, a gente não buscava aprender alguma coisa nova para sair daquela zona de conforto, para poder conseguir, enfim, a dar uma virada, né? Mudar realmente aquela situação que a gente estava vivendo naquele momento. E então a ideia da gente poder contribuir nesse sentido, né? Que mais pessoas se conscientizem da possibilidade. Né? Eu acho que isso é muito interessante, né? A gente pensar na possibilidade de realmente virar a vida, né? De mudar a vida. Então, eu já trabalho nessa área financeira já há 20 e tantos anos, né? Mas muitas vezes eu nessa época ainda não tinha um método desenvolvido, né, para poder organizar as finanças, para poder direcionar o dinheiro realmente. Então, tinha muito tempo que eu já sabia de investimentos, mas eu não tinha essa disciplina de todos os meses direcionar uma parte para construir essa liberdade financeira. Então, tudo isso veio a partir desse momento do que aconteceu conosco, né? Então, ali veio essa decisão e ali é uma coisa que eu até sempre pergunto, né, que é curiosa, assim, às vezes quando eu faço alguma palestra, alguma coisa, e pergunto para as pessoas assim, quem quer ser rico? Aí todo mundo levanta a mão, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Mas assim, a pergunta real é depois, quem decide ser rico, né? Ou seja, quem está disposto a pagar o preço para viver uma vida financeira melhor? Porque resolvendo a vida financeira é possível ter uma vida totalmente diferente, né? A estrutura da vida com dinheiro é muito diferente da vida sem dinheiro, né? Então, muitas pessoas falam que dinheiro não é a coisa mais importante que existe, eu concordo que não é. No entanto, ela influencia tudo o que é importante, né? Tudo que vale a pena na vida, né? Tudo, principalmente o tempo, né? Eu acho que o tempo foi o maior ganho da nossa vida nos últimos anos, foi quando a gente começou, mais do que viagens, do que experiência, do que carros, eu acho que isso não é o que não teve mais relevância. Acho que o tempo foi a grande diferença. Então, a gente poder ter uma rotina mais livre, da gente poder tomar café da manhã em família todos os dias juntos, da gente poder ter, né, mais organização no Hoje nosso mesmo dia. eu tirei meu dia à tarde para organizar coisas da casa. Agora que eu tô aqui fazendo a live trabalhando, né? Durante 1 hora. E É, pelo WhatsApp ali, mas assim, eu decidi a gente construir uma estrutura que a gente não precisa ficar de 8 às 18 numa empresa, trocando tempo por dinheiro, né? Isso também é algo que mudou muito, né? mudou totalmente. Eu acho que essa é a maior diferença, né? Eu acho que o ganho de tempo é principalmente da estrutura da família, né? Porque muitas vezes as pessoas se dedicam tanto a trabalhar e fazer dinheiro e acabam largando a família se desestrutura, né? Então, É. a proximidade que a gente tem hoje do dia a dia dos nossos filhos, né? Poder ficar com eles normalmente a maior parte da manhã, todos os dias. Então, a gente poder ter esse tipo de liberdade, eu acho que essa faz toda a diferença, né? Acho que esse é o principal ganho que a gente teve. E eu lembro que eu sonhava muito quando eu fiz um dos primeiros cursos, quando eu entrei na jornada de desenvolvimento, aí tinha um exercício que falava, descreva um dia dos sonhos, né? Imagine você vivendo um dia da vida, se você pudesse, né, ter uma vida dos sonhos, qual seria a sua vida dos sonhos? Você acordaria e faria o quê? Você, depois da hora do almoço, você faria o quê? Depois de tarde, você faria... E aí eu lembro muito bem que o começo da descrição era essa de poder acordar
e ter um café da manhã já montado com a família, né? Todo estruturado, com as Com frutas as já frutinhas organizadas, cortadas, né? né? O Rafael é criado com vó, gente. Então Então, ele tem as assim, frutinhas cortadas e hoje ele tem aqui em casa. então, assim, não ter esse conforto, né, de ter essa estrutura, porque eu também já vivi uma fase de ter que tomar café correndo, nem tomar café da manhã, tomar café da manhã só na empresa quando chegar, comer ali, né, um café preto quando a empresa fornecia ali um pão com manteiga, era excelente, era o que tinha para amanhã, só depois chegava lá. É tudo bem, tá tudo certo, mas assim, quando você vê a possibilidade de viver uma vida diferente, aí muda e a gente vê que é uma decisão que começa. Então, essa mudança da vida financeira, quando você fala quem quer ser rico, todo mundo quer, mas quem quer fazer o que é necessário? Quem quer, principalmente, né, quando você falou de decisão, o segundo ponto foi principalmente a questão do investimento em conhecimento. Né? Foi isso que acelerou demais o nosso processo também. A gente se dispôs a tirar uma parte do dinheiro mensal, né, quando a gente começou a organizar nossas finanças, para poder aprender alguns cursos, né, algumas mentorias, participar de algumas aulas, que cada aula anotava ali no caderninho, é Muda um o jogo. insight, coloca em prática e vai para um novo nível. Né? É uma construção, né? Nós vamos falar dos 5 passos, esse é um deles. Mas antes disso, para quem já quiser, né, viver isso com a gente de forma próxima, comenta a virada, gente. A gente vai mandar o link da nossa imersão, que vai acontecer dias 15 e 16 de junho, online e ao vivo, onde ele vai passar toda a metodologia dele. Eu participo dessa imersão também. Só comentar a virada que o meu time envia para vocês. E aí, o segundo passo, a gente falou que o primeiro foi decisão. O segundo passo foi o quê, gente? Visão, propósito, né? O dinheiro, ele tem que ter um propósito. E ele tem que ter um propósito a partir do quê? De uma visão. Qual que é a visão de futuro? Então, porque quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. E essa visão funcionou muito mais quando ela foi o quê? Alinhada entre o casal. Quando a gente entendeu que juntos nós éramos mais fortes. E ali nós começamos a sonhar e a construir a nossa visão juntos. E aí eu sei que tem muita mulher, agora eu vou voltar ao nosso momentos que a gente viveu no passado, né? Pra gente conversar com algumas que estão pensando assim, mas o meu marido, ele é difícil, não tá nem aí, ele chega em casa, deita no sofá, liga a TV. A minha esposa, ela também não tá nem aí. Gente, nós passamos por isso. Por um bom tempo, o Rafael, com essa virada de chave ali da luz cortada, aquele forte impacto emocional, quando ele decidiu, eu demorei a vir junto dele. Por muito tempo ele foi e eu fiquei ali, vendo minha novela, vendo meu Big Brother. E a mudança dele que me inspirou. Ele falou, gente, se eu não mudar, eu vou perder meu marido. Então, não conte com o seu cônjuge. Mude você primeiro. Comece você, que eu tenho certeza absoluta que se você percorrer um caminho digno, com estratégia, vai inspirar não só ele, como várias pessoas perto de você, que foi o que aconteceu com a gente, né? Exatamente, foi muito interessante essa fase da jornada que depois dessa decisão que eu tomei lá em 2018, de não aceitar viver mais aquilo, eu vi que o caminho que eu tinha para poder dar o primeiro passo era aprender o que fosse necessário para poder mudar aquele jogo. E para poder seguir esse caminho de mudar esse jogo, o primeiro passo era investir em conhecimento. Então ali eu comecei à noite, em vez de ficar assistindo a televisão, eu comecei a ler alguns livros que pudessem aumentar no início a produtividade, né? Então eu queria aproveitar o meu dia de uma maneira que eu pudesse render mais no trabalho, que eu pudesse organizar mais a minha rotina. Foi o primeiro passo ali, bem no inicinho. E depois disso foi investir mesmo em alguns cursos, né? Na época não tinha dinheiro para comprar ainda mentorias mais caras e tudo, mas investir no que era possível, né, para a minha realidade daquele momento, e ali as coisas começaram interessante que a cada investimento, a cada conhecimento novo aplicado na prática, que gerava um resultado novo, aquilo ali você via que valia a pena aquele investimento. Então, por exemplo, gastava R$ 3.000 em um curso, aí aprendi ali alguma coisa nova que me levava para um outro nível, aí investia mais. Então, tipo assim, cada vez que investia, o retorno financeiro que trazia aquilo ali era muito maior. E realmente eu fui sozinho, né, no começo. Eu tentava te puxar, né, tentei algumas vezes ali, mas vi que você não estava disposta. E como eu estava realmente decidido a não viver aquilo, eu falei, não, eu preciso ir. E eu vejo hoje muitos casais que passam por esse dilema. Fica um esperando o outro, né, com receio de tomar uma decisão. Será que é a hora? Será que eu faço? O outro vai se incomodar? Será que ele vai gostar ou não vai gostar?
E realmente, e muitas vezes eu vejo que no nosso caso é até uma certa exceção, né? Que na maioria dos casos que a gente conhece, normalmente quem puxa esse movimento são as É a mulheres. mulher. A mulher normalmente ela decide, ela não quer mais viver aquilo, e aí ela meio que ela, como é que eu falo? Ela obriga o homem a se mexer, né? Porque quando a mulher começa a puxar, o homem acaba tendo que tomar uma decisão ali de um jeito ou de outro, se ela vai à frente ali no caminho ali, né? Então, acho que isso fez muita diferença da gente tomar essa decisão. E assim, foi ali pelo menos um ano, eu fui totalmente sozinho, né? Realmente ali encarando os desafios e você não queria acompanhar naquele primeiro momento, porque eu entendo, porque hoje eu entendo, né? Que você não sabia o que era, né? Você não tinha aquele conhecimento ainda naquela fase, né? A gente estava acostumado com um outro estilo de vida que é o que a gente no meio das pessoas que a gente convivia, né? Então isso também é uma questão que fez muita diferença para a gente em relação ao meio que a gente convive, porque o meio sempre vai puxar a gente para ele. Né? Toda vez que a gente quer sair de um determinado ambiente, que a gente começa a se incomodar com a vida daquele momento, as pessoas próximas, nem sempre por maldade, né? A maioria dos casos não é por maldade, às vezes até por proteção, por não querer que a gente passe por algum tipo de decepção, por algum tipo de desafio, de algum tipo de fracasso, né? Para poupar a gente, porque se tem uma certeza em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida é que vai dar errado, né? Nem tudo vai dar certo 100% do tempo, né? Sempre vão ter algumas coisas que não vão funcionar. E é regra em qualquer coisa que a gente for E fazer. E aí que a faz gente parte do aprende, processo. né? E são só para os Exatamente. fortes. Então eu falo que o dar errado é um teste para ver se você está preparado para mudar de nível. Então a Bíblia até fala do deserto. O deserto ele vem para nos preparar para acessar o próximo nível. Então, e se você não tenta, você não vai passar pelo deserto porque não vai dar errado. E aí você não vai mudar de nível. Então, essa decisão alinhamento do casal com visão de futuro fez toda a diferença. E o passo 3 ele já até está falando aqui, que é o quê? Investir em conhecimento. Então, a gente começou a gente entendeu que a gente precisava estar perto de pessoas e mentores. Olha, o tanto de placas que a gente tem aqui, de mentorias que a gente já participou. Pessoas que já passaram, já percorreram esse caminho e pessoas que já tiveram sucesso. E aí a chance de errar é menor. Porque quando a pessoa já tem um método, já tem um conhecimento e já passou por aquele problema, ela te ensina algo que vai encurtar o seu caminho. É diferente de atalho. Tem pessoas E, que buscam atalho, né? Aí explica essa sim. diferença aí. Não, exatamente. O ponto importante que você está falando em relação a isso, que faz muita diferença, quando você pega uma pessoa que já passou por um caminho que você quer trilhar. Né? Então, ou seja, você não precisa inventar a roda. E a gente está vivendo a era do conhecimento, né? Hoje, com tanto acesso à informação, tantos vídeos no YouTube, tantos vídeos no Instagram, chat GPT, né? Diversas IAs aí que existem, né? Que a gente pode utilizar para nos dar esse conhecimento, para nos fornecer. Só que às vezes falta esse método, porque até a inteligência artificial, ela depende da gente ter um conhecimento para a gente poder saber comandá-la, saber o que a gente Exatamente. precisa extrair. Então, aí está um grande desafio. Quando você escuta de uma outra pessoa, quando você busca esse conhecimento em outro caminho, você às vezes está aprendendo uma coisa que você nem sabia que precisava, você nem sabia que existia aquela possibilidade. E ali abre um mundo novo para você quando aquilo ali clareia. Você falou da questão da diferença entre atalho, né, e caminho. É o que eu vejo muitas vezes ligado à questão dos investimentos, do mercado financeiro, que às vezes as pessoas querem buscar uma solução mágica. Né? E eu não conheço uma solução mágica, um único passo que muda tudo em um segundo. Não é possível. Isso existe sim um caminho possível de transformação. E muitas vezes esse caminho ele é muito mais rápido do que a gente imagina. Eu posso falar pela nossa vida mesmo, que aconteceu com a gente, e a gente já As viu com outras mudanças foram pessoas. rápidas, né? Exatamente, a gente já viu com outras pessoas que a gente conheceu que é possível mudar de uma maneira rápida. E muitas pessoas ficavam assim até meio chocadas, né, sem entender quem conhecia a gente há muito tempo, né, com relação a algumas mudanças que aconteceram. Poxa, mas será que é verdade? Como é que é isso que está acontecendo e tal? Muito em função disso mesmo, porque é possível que seja rápido, né? Mas assim você não pode contar que vai ser dessa maneira, né? Achar que é uma coisa simples, mas só que é um Mágica, né? processo, Não né? é? Exatamente. E tem que pagar o preço, gente. As pessoas não querem pagar o preço. As pessoas querem mudança, mas não querem. Querem enriquecer, mas não querem percorrer o caminho para enriquecer. Querem emagrecer, mas não querem fazer o que tem que ser feito para emagrecer. Essa é a diferença, né? E o que vale muito que eu vejo nesses processos, tanto das duas coisas que eu citei como exemplo, que é o enriquecer
essa prosperidade financeira e a parte, por exemplo, de emagrecimento, que todo mundo que chega lá, essas pessoas passaram por renúncias. Elas precisam renunciar algumas coisas para poder alcançar o que ela deseja. Então, não adianta você querer enriquecer se você não seguir um passo a passo, seguir um método. E foi aí que o Rafael, até o próximo passo que nós seguimos, foi esse, justamente o passo 4 é seguir uma metodologia que ele desenvolveu. Ele já está no mercado financeiro há mais de 23 anos. E quando a gente colocou esse método em prática na nossa família, a nossa vida financeira se transformou rápido. Porque a gente tinha um caminho e um método. Porque as pessoas hoje estão muito acostumadas, eu vejo também na parte de consultoria de imagem, a seguir dicas de internet, dicas de YouTube. Então, hoje o acesso a conteúdo está muito fácil. Só que nem todo esse acesso vai funcionar, porque essas dicas, elas estão soltas. Elas não estão formatadas, elas não estão ali desenhadas da forma certa. Então, a pessoa acaba aplicando algo que fica meio solto no processo, concorda? E seguir um método prático, um caminho, aí sim o caminho, né, para ter o resultado mais consistente. Perfeito, eu concordo 100%. Eu acho que assim, o maior desafio que eu vejo, principalmente como eu falei, na minha área específica, né, de investimentos, eu vejo às vezes algumas carteiras que chegam para mim que eu fico assustado, assim, as pessoas às vezes ficam até um pouco constrangidas de mostrar, porque elas saíram seguindo um monte de dica na internet, cada hora um influencer diferente com uma dica diferente, e aquilo ali não leva a pessoa para caminho nenhum. A pessoa não tem um lugar para poder chegar, um ponto de partida e chegar num lugar final. Ela fica solta, cada hora indo para um lado e não vai para lugar nenhum, que é onde que a maioria das pessoas estão, né? E essa diferença dessa estruturação que a gente fez com os primeiros passos naquele momento do nosso desafio financeiro específico foi realmente organizar as finanças, né? Eu acho que esse ponto foi o fundamental. Lá atrás eu comecei com uma planilhazinha básica, né, para poder anotar ali os primeiros, né, digitava ali os primeiros gastos que a gente tinha, mas o mais importante não é você saber exatamente só para que está gastando, né? E nem ficar contando ali um cafezinho que você toma, não é essa a estratégia que está por trás. A estratégia é você ter uma classificação geral da natureza da despesa que você tem ali ao longo do mês. Porque essa classificação é o que fez a gente mudar de vida em essência, porque a gente tinha uma diferença muito grande do nosso modelo financeiro, né? O modelo financeiro nada mais é do que a maneira de pensar sobre dinheiro, né? Porque nós somos casados, mas nós fomos, obviamente, criados em casas diferentes, né? Nós somos criados em famílias diferentes. E aí, quando isso se junta depois na idade adulta, quando casados, começa a dar choque. Por quê? Eu fui criado num ambiente de extrema escassez, de extrema limitação financeira, assim, nunca me faltou a comida do dia a dia, mas sempre foi numa situação a mais básica, mais simples possível. E já você, né, Marina, ao contrário, você já viveu não num ambiente de extrema abundância, de gente Classe multimilionária, média. classe média, mas você tinha mais liberdade, né? Sua família tinha Sim, muito tinha mais. viagem, estudava escola particular. Eu estudava escola pública, eu não viajava, né? Minha E realidade era aí, muito quando você fala diferente. de modelo de dinheiro, é interessante, porque não existe uma educação financeira na infância. A gente está até trabalhando muito isso de trazer essa mentalidade para os nossos filhos. E aí, quando os casais casam, gente, dá choque, porque cada um foi criado ali dentro de famílias com mentalidades financeiras completamente diferentes. Então, o dinheiro, para mim, sempre foi para proporcionar prazer. E para o Rafael, liberdade financeira. E ele ainda foi criado em um ambiente escasso. Então eu sempre fui muito gastadeira. E aí a gente deu um choque. As nossas brigas principais eram por causa de dinheiro, por causa de mentalidades sobre Mentalidades dinheiro diferentes. diferentes, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Não, e é interessante isso, porque se a gente vê, no nosso caso, virava briga, né? A gente conhece vários casais que não chegam a brigar, mas a gente percebe claramente, assim, eles verbalizam, né, os amigos mais próximos e tudo, que existe um conflito entre eles com relação a isso. Um Né? conflito silencioso. A gente tem Silencioso. vê muito Eles isso. não brigam, mas o tempo todo alguém está desconfortável em relação às decisões financeiras do outro. Então, alguém quer comprar um carro diferente, alguém quer comprar uma bolsa, alguém quer comprar. E o outro está ao contrário, não concorda com aquele gasto, está ali
desafiando e se incomoda e o casal acaba tendo um conflito ali depois por causa disso, né? Ou fica sofrendo calado, né? O tempo todo incomodado com a decisão. E o modelo nosso foi justamente para isso, porque aí quando eu criei o método, virou um método, né, na prática, era uma simples planilha no início para poder organizar isso, ele já tratou disso na origem, né? Então ali a gente já começou essa classificação da gente poder ter isso que você falou mais no início, do alinhamento do casal e ter a mesma visão de futuro, porque quando a gente organiza as finanças, que eu vejo também um desafio muito comum, às vezes aqui que eu pego no dia a dia também, são casais que lidam com as finanças totalmente separadas. Normalmente, esses casais, eles tendem a progredir mais lentamente do que os casais que juntam as finanças. Mas o nosso modelo de juntar o dinheiro, ele é interessante porque ele junta e separa ao mesmo tempo. Então, ele tem uma parte que é junta, né, que é alinhado para os objetivos da família como um todo, que as decisões financeiras são tomadas em conjunto da família e tem a liberdade de cada um não ter que ficar controlando pequenos gastos do outro no dia a dia. Se você foi no salão, se você foi no O dermatologista, se você dermatologista foi... que eu fui ontem, tô até É, inchada. Ele não fica controlando porque eu tenho dentro do dinheiro junto uma parte, uma porcentagem que é minha. Então, o dinheiro. Gente, mas eu demorei muito, eu sofri para juntar esse dinheiro, porque eu tinha uma crença na minha identidade, né, na criação que eu tive, de não depender de homem, de não ser submissa a homem. Então, no momento que eu tinha na minha cabeça que o dinheiro ia ser junto, eu falava assim, meu Deus, tô dependente, né? Juntei agora, não é só meu. E aí, quando o Rafael entendeu isso e viu que precisava seguir esse caminho dele ser o provedor, né, e ele não importar com isso, por muito tempo ele começou a prover, pagar tudo na casa, e eu comecei a ganhar dinheiro profissionalmente, e o meu era meu e o dele era nosso. Só que isso atrasou muito a prosperidade da nossa família. Quando eu juntei o dinheiro de fato, e o meu é dele, o dele é meu, e aí a gente fez essa estrutura, né, do método dele para que a gente possa usufruir do lazer com uma porcentagem, do investimento, que é o que ele gosta, com a porcentagem do investimento, as despesas da família e a porcentagem para cada um gastar com o que quiser. Não tem, nunca mais tivemos briga. A união, né, essa visão de futuro, ela foi muito alinhada. E uma coisa que eu queria comentar aqui, para passar a palavra para você, essa parte de organização financeira, uma outra crença que eu tinha, é que eu achava que tinha que ser rico para organizar as finanças. Mas é o contrário. Você só vai ser rico se você organizar o pouco que você tem. Porque para enriquecer, uma parte do método dele é justamente a parte de investir e poupar. Se você não vai enriquecer, se pagar primeiro, né, Rafael? sim. Então, as pessoas esperam, não, isso não é para mim, porque eu preciso primeiro ser rico. É o contrário. Para ser rico, você precisa seguir o passo a É, passo e o método. você falar que precisa ser rico para começar a organizar as finanças é a mesma coisa de você falar que primeiro você precisa emagrecer para depois procurar um nutricionista, depois você ir para academia, depois você começar a comer menos. Não, não funciona, o método não é assim. Você não vai emagrecer sem fazer o que é necessário para chegar nisso. E com as finanças é a mesma coisa. Para você ter uma tranquilidade financeira, porque o que eu vejo muito, aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele chama de A Corrida dos Ratos. Esse livro foi o primeiro livro que eu li de finanças, acho que no ano 2000, ali, se eu não me engano, o segundo livro. E é um livro que é atual até hoje, né? Porque ele mostra essa essência, que a maioria das pessoas estão presas nessa corrida dos ratos. O que é essa corrida dos ratos? Quanto mais ela ganha, ela consegue uma promoção no trabalho, até ela aumenta um pouquinho a renda. Automaticamente ela aumenta o custo de vida dela e está sempre ali no mesmo lugar. A vida vai passando, o tempo vai passando e a pessoa não evolui, a vida da pessoa não melhora. Ela está sempre o tempo todo ali socorrendo as coisas ali. Então, isso é um ponto muito complicado. E aí, como é que a gente começa a sair dessa roda onde a maioria das pessoas acabam presas, né? Que a gente também já se viu preso em algum momento nessa corrida ali, né? Não Já. conseguimos sair. É quando a gente começa a organizar, né? Ter essa clareza de dividir o dinheiro de acordo com os objetivos claramente, ela ajudou a tratar essas duas coisas, né? Da gente poder gastar sem culpa. Isso é um grande desafio que eu vejo também. Então, muitas pessoas, às vezes, têm condição financeira muito boa, mas elas vivem uma realidade muito, muito abaixo do que elas poderiam viver. Elas não vivem a experiência que elas poderiam viver e Não. a vida está passando, o tempo está passando e daqui a pouco elas chegam numa idade que às vezes
a saúde já não favorece mais e ela não aproveitou e deixou um grande patrimônio para os filhos. Eu, sinceramente, não vejo muito sentido nesse modelo, mas a minha essência, né, a minha natureza, A criação provavelmente, foi minha assim. criação, provavelmente eu caminharia para isso, né? A minha origem eu fui treinado para isso, para poder não usufruir de nada do que a vida poderia proporcionar, né? Já você é o contrário, você queria usufruir o máximo possível, o mais sempre, né? Cada vez mais. Então, com isso a gente conseguiu equilibrar, porque tendo feito o compromisso de guardar um percentual da renda no momento que recebe, para colocar de um jeito inteligente, né? Não é guardar de qualquer jeito, investir em qualquer coisa, que também não tem sentido. Não Tem que dá, né? investir de uma maneira efetiva que o dinheiro realmente trabalhe para você. A partir desse momento que você fez isso, você tem liberdade para poder usufruir do restante da renda, né? Então, ali é com a organização. E é exatamente isso que a gente está passando para os nossos filhos, né? Então a gente já colocou para eles ali alguns princípios básicos deles entenderem que de qualquer dinheiro que passar na mão deles, eles precisam, naquele momento que o dinheiro recebe, já separar uma pequena parte para poder guardar. E hoje eu faço essa conta com muitos mentorados aqui, às vezes que eu converso, né? A possibilidade de ele entender que se ele tivesse guardado um percentual, algo em torno, por exemplo, de 10%, desde o primeiro salário dele, como que estaria a realidade financeira dessa pessoa? Nossa, né? Nem se fala, né? Então é um pequeno percentual organizado, né? Eu tenho certeza que se a gente poderia estar hoje num lugar ainda Patamar ainda melhor. É. muito melhor do que a E, gente está gente, é hoje, incrível. se a Toda gente vez que a tivesse gente fazendo isso mais. desvia desse método um pouquinho, né, sinais aparecem. Bem o preço, Então, é muito engraçado. E aí, o quinto passo, vamos lá, vamos recapitular para quem chegou agora. 5 passos que foram decisivos para transformar a prosperidade da nossa família. O primeiro foi tomar uma decisão a partir do que nós vivemos no passado, com a luz da nossa casa foi cortada por falta de pagamento, a nossa empresa quebrou, a gente precisou reestruturar. O passo 2, alinhamento do casal com visão de futuro, juntar o dinheiro do casal e viver uma visão juntos. Não cada um ter seu sonho, alinhar os sonhos da família, isso foi determinante. O terceiro, que é investir em conhecimento. Então, a gente sempre teve mentores que já chegaram onde a gente quer chegar. E a gente aprende com eles em curto caminho. Então, eu falei a diferença de atalho e caminho. Atalho é você ficar aqui na internet buscando diquinhas. E caminho é você percorrer um método. O quarto, que é justamente aplicar o método que o Rafael desenvolveu. Quando a gente quebrou, ele já tinha esse conhecimento financeiro, mas ele desenvolveu na prática esse método mesmo de organização financeira, colocou a mentalidade do método para colocar, né, em prática e a parte de investimentos. E o quinto passo é justamente o investimento. Ele criou uma estratégia de renda passiva para a nossa família, onde o dinheiro trabalha por nós. Então, nossa meta, eu falo, né, além de pagar o estilo de vida que a gente tem com a renda, e talvez assim, não, nós não parar de trabalhar, essa renda passiva pague nosso estilo de vida, todas as nossas contas. A minha meta master, né? Vou contar, amor. Será que eu conto? Vocês querem que eu conte? Quero ver se vocês querem que eu conte. Comenta aí. Qual é a minha meta master de vida? Ana, peraí, antes de você contar, deixa eu fazer um suspense aqui dessa parte que é interessante, porque esse passo a passo, né, essa organização, nunca imaginei que um dia viraria um método, né, uma filosofia de vida e de investimento, né? Isso foi tudo feito para nos salvar daquela situação extrema que a gente estava vivendo, foi tudo construído passo a passo. E foi muito tentativa e erro no começo, né? Então aprendi uma coisa, testava, dava errado, funcionava, outra coisa, ia mudando até isso ajustar, até isso funcionar de uma maneira. E o legal é o seguinte, que a gente vê hoje que ele está mais do que validado, porque assim, diversas pessoas próximas, né, que a gente Já aplicar. já aplicam ele e a gente vê o resultado. Então, assim, eu fico muito satisfeito de ver quando você brinca assim dessa questão da liberdade financeira, dessa construção que a gente está fazendo e tudo. Eu, sinceramente, eu acho que eu nunca vou conseguir parar totalmente de trabalhar, porque eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço e tudo. Mas, assim, obviamente, eu quero ter não só essa liberdade, poder usufruir de experiências ainda melhores, né, do que a gente andou usufruindo nos últimos anos, Mas uma mas também tranquilidade, né? a tranquilidade, ter essa segurança também, que independentemente do que acontecer em outras situações, como empresas, né, que são negócios, são delicados, envolvem uma série de coisas que podem dar problemas, sobretudo no Brasil, né, um país com
tantos desafios, ao mesmo tempo que tem muitos desafios, também tem muitas oportunidades, né? Eu entendo o Brasil como um país de uma infinidade de oportunidades, muita possibilidade para grandes negócios, para as pessoas. A gente vê muitas pessoas que só trabalharam aqui, ficaram multimilionários, bilionários, né? E tudo, saíram do zero, né? A gente tem tido contato com muitos bilionários hoje que saíram literalmente do zero e construíram essa fortuna, às vezes, já numa idade nem tão novos. Alguns começaram com mais de 30 anos, 35 anos, reergueram a vida após os 40 e hoje estão muito, mas muito bem financeiramente, né? E vivem uma vida que eles podem ter. Eu acho que o dinheiro proporciona muito esse poder de escolha, né? Então, se você tem essa liberdade, falar não para muita coisa, para não querer passar por certas situações. E quando a gente não tem dinheiro, as escolhas ficam muito limitadas. E a gente pode falar de carteirinha porque a gente já teve nas duas realidades, né? Sim. É lógico que, assim, que perto do que a gente teve, hoje a gente está numa situação infinitamente melhor, a gente quer continuar buscando ainda uma situação ainda melhor do que a gente está hoje, né? Por tudo isso por propósito mesmo, né? Que a gente vê que está dentro da gente ajudar pessoas que queiram trilhar um caminho semelhante, que queiram aprender algumas coisas que possam efetivamente trazer um resultado real, verdadeiro, né? De uma mudança profunda, não essas coisas soltas que a pessoa entra numa ilusão, acha que vai ter igual você falou da diquinha ali no YouTube, isso infelizmente não funciona, não tem consistência e é por aí, né? Exatamente. Então, quando ele fala isso aí de liberdade de escolha, né, um dos meus sonhos, quando a gente tiver aí nossa construção de renda passiva, eu brinco que é quando a aula das crianças, em dezembro, no finalizar ali, no último dia, vou fechar a porta da minha casa e ficar 2 meses na Europa, dezembro e janeiro, com um apartamento alugado, o nosso, né? Não sei, a gente não gosta muito de investir em imóveis, né? Talvez alugado em Paris. E aí eu vou para outro lugar, e ali sem preocupação, quando a aula dos meninos começar um dia antes, eu volto. Para mim, esse é o ápice da minha liberdade financeira. Quando vocês virem aí, vocês podem saber, agora realmente deu certo. Então a gente cria metas, né? A primeira meta é o quê? Que essa renda passiva, ela cubra o nosso estilo de vida, além das despesas fixas, o estilo de vida. Qual que é o estilo de vida? A gente gosta muito de viagens, a gente gosta muito de restaurantes bons, restaurantes caros. Então, é que essa renda passiva cubra o nosso estilo de vida sem a gente precisar trabalhar efetivamente. É uma renda, é o dinheiro trabalhando para a gente, que é o método que o Rafael aplica na nossa vida e que funciona. E a nossa meta master é essa, eu consegui viajar ali 2 meses sem trabalhar, aliás, trabalhando, porque o Instagram é o meu trabalho, hoje também é o dele, e a gente gera conteúdo e a gente não para, é uma coisa que a gente ama e não vai parar, porque a gente entende a mentalidade do crescer e contribuir. Então, quanto mais a gente contribui, quanto mais a gente transforma vidas, mais a gente cresce, mais a nossa vida prospera. E não é sobre nós, é sobre servir a Deus e o nosso propósito aqui na Terra. Então, muitas pessoas podem achar essa conversa um pouco fútil, mas entendam, gente, a prosperidade, a abundância como algo positivo. Deus te fez para ser próspero, para ser abundante. A gente tem ali homens da Bíblia como Salomão, o homem mais rico que já existiu, e Deus gostava disso. Então, não é pecado, não é ruim você querer ser rico, você querer melhorar de vida. A gente tem que entender uma diferença que existe entre ganância e ambição. Então, a ambição, ela é válida. Você sonhar, você querer mais. A ganância é algo que Deus não aprova. Então, muita gente vive numa vida ali muito escassa por medo de essa crença de achar que é pecado, de achar que querer mais é ruim. Então, quebra esse ciclo, gente. Para sua família mudar, porque o Rafael foi a única pessoa da família dele que quebrou o ciclo. Se ele continuasse, ele continuaria ali mais uma geração, talvez várias, né? E agora a gente quebrou nele, ele quebrou nele, vai quebrar com nossos filhos, a gente vai mudar gerações. Então, não deixe que você pare, né? Continue uma geração, uma mentalidade ruim da sua família. Essa questão da mentalidade tem a ver até um pouco com a questão cultural que a gente tem no nosso país, né? Começa com a maneira como a gente se refere a dinheiro. Então, só o fato de a gente falar ganhar dinheiro é diferente dos Estados Unidos, que usa o termo make, que é fazer, né? Porque eu acho que a origem, realmente, a questão financeira está muito mais ligada ao fazer. Por quê?
todo dia os bancos centrais do mundo inteiro estão emitindo milhões, bilhões da moeda do país próprio, dos Estados Unidos, do Brasil, tudo. Porque como é que funciona na prática? Imagina, vou dar um exemplo simples aqui para, às vezes, algumas pessoas poderem entender o conceito que eu quero dizer. Imagina um terreno, né? Vamos colocar a Vale como exemplo. Ela pega um lugar, uma terra, né? E ela cava um buraco naquela terra e tira um minério e vende aquele minério por bilhões, gera bilhões de lucro por ano a partir de uma terra virgem, que estava ali uma montanha, e ela escava aquela montanha, processa aquele minério, vende, manda lá para a China, né? Tem Ou todo seja, um ela fez caminho. muito dinheiro. Ela fabricou o dinheiro do nada, ou seja, o dinheiro pode ser fabricado do nada. A gente tem a Klabin, por exemplo, que é a mesma coisa. Ela pega um pasto que não tem nada, planta o eucalipto, dali 5, 6 anos ela colhe aquele eucalipto e transforma aquilo em papel celulose e fabrica literalmente bilhões de lucro a partir do que era nada. Uma sementinha de eucalipto vira bilhões de lucro. Quem já ouviu a frase do pai e da mãe, dinheiro não dá em árvore? Literalmente dá em árvore, para Klabin dá em árvore. Então, são crenças que a gente escutou que travam a nossa visão de futuro, o nosso acreditar. O Rafael viveu muito isso, né? Você nunca acreditou que você viveria essa prosperidade. Ele sempre que foi taxado ali na mente dele de viver, isso não é para você, né? Isso é coisa de rico. É o pé no chão, né? Não poder sonhar. Tinha que estar sempre na cabeça das pessoas, o viver a realidade é sempre estar com o pé no chão. E ficar só com o pé no chão você não evolui, porque você precisa almejar algo melhor. E você falou dessa parte da questão dessa organização, da pessoa poder evoluir, né, financeiramente na vida, a partir desse modelo. Então, as pessoas têm crença, às vezes, de que se ela evoluir financeiramente na vida, ela está tirando dinheiro de outra pessoa. Isso não é verdade, é isso que eu acabei de mostrar. Então, a gente tem estudos que mostram que as pessoas são contra o capitalismo e tal, que realmente não é um modelo perfeito, porque não existe modelo perfeito, mas ele é o modelo que mais diminuiu a pobreza na história, né? Então, tipo assim, porque existem pessoas evoluindo, as outras pessoas também podem crescer junto. E é muito individual, né? Então, assim, é muito de cada um. É a pessoa querer e estar disposta a fazer, porque não adianta só querer e não fazer, né? Não aprender o que é necessário e executar o que precisa para ter resultado. E hoje eu posso falar assim que esse processo se tornou leve para a gente, né? A gente aprendeu o que a gente chama de curtir a jornada, né? Que é o termo que a gente usa, né? Por causa disso, porque a gente aprendeu a deixar isso mais leve, que a gente conjuga momentos de esforço, de sala de aula, de estudo, de dedicação, conjugado com momentos de lazer, com momentos de prazer, de curtir. Amanhã mesmo a gente vai fazer isso. A gente tem uma mentoria e depois a gente já combinou a nossa noite do casal, que a gente faz no mínimo uma vez por mês. A gente vai usufruir ele chama da caixinha, né, no método dele, do lazer, que é o dinheiro destinado para esse mês, para que a gente consiga usufruir, curtir, viver experiências que a gente gosta. Eu adoro. Gente, ele casou com a pessoa certa. Porque, ao contrário dele, eu sempre sonhei grande, eu sempre falei que eu queria ser rica, que eu queria estar em lugares maravilhosos. E a minha criação também me proporcionou isso. Então, assim, Deus fez certo, né? Casou uma mente escassa, que era a que ele tinha naquele momento, com uma mente próspera e abundante. Só que eu era uma mente abundante que não sabia organizar o meu dinheiro, então tudo que eu ganhava eu gastava. E casei também com a pessoa certa, né? Que criou esse método maravilhoso que transformou a vida da nossa família. E aí, queria convidar vocês. Nós vamos fazer uma imersão online nos dias 15 e 16 de junho, segunda e terça-feira, de 7 às 10 da noite. E a gente vai deixar só vocês escreverem aqui virada, que o meu time manda o link para vocês. Na nossa bio também tem o link da imersão. É uma imersão, gente, que o custo dela é irrisório, R$ 27, que a gente está colocando para que você assuma o compromisso. Porque a gente já viu que quando a gente faz live gratuita, as pessoas não assumem o compromisso. Então, a gente colocou um valor irrisório para que você assuma. É a primeira vez que o Rafael vai abrir o método dele de forma tão completa. Isso é até interessante, porque assim, já tem bastante tempo, né? Na verdade, já tem praticamente 5 anos. Eu comecei com esses 6 anos agora, que eu criei o Instagram, para poder compartilhar algumas coisas de investimento, que era mais um lazer para mim, né? Um hobby, vamos dizer assim, um passatempo ali. E, no entanto, eu fui vendo que as pessoas ficavam pedindo, né? Então, assim, com muita frequência, poxa,
como é que você fez isso? Ensina isso, tal. E eu fui professor de faculdade muitos anos, né? Então, ou seja, para mim, eu gosto disso, né? Mas eu ficava muito resistente. Pô, será que vai valer a pena dedicar meu tempo, minha energia para poder estar ali online, né? Dando aula e tal. E eu vejo hoje que vale a pena, é muito gostoso estar aqui podendo realmente contribuir, né? Acho que não é só sobre o que é para a gente, é o que a gente pode acrescentar na vida das outras Transformar pessoas, a né? vida dessas famílias, porque a gente vê que o tanto que a nossa vida foi transformada com aplicando esse método. E eu vou participar dessa aula também, colocando a minha visão, a questão da mentalidade, a questão do papel da mulher. Não é só para mulheres a imersão, são 2 dias para que você se comprometa. Então, gente, a gente pagou muito preço que a gente fala de participar de imersões, de investir em conhecimento. Então, não percam essa chance, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E o tempo está passando. Então, e outra coisa, se não for por você, faça por quem dependa de você, pelos seus filhos, transforme o futuro deles, gerações, as próximas gerações. Então, tome essa decisão agora, escreva aqui, virada. A imersão se chama A Virada Financeira, e ele vai passar para vocês esse método, estarei presente também. Vai ser incrível. E hoje eu fico pensando, né, se lá atrás eu não tivesse tomado essa decisão, né? A gente não teria vivido Exatamente. nada disso que a gente viveu nesses últimos anos, e tudo começou por uma simples decisão, que ali levou para uma jornada, para um caminho que as coisas foram, né, assim, foram evoluindo a partir daquilo ali, né? E hoje eu vejo que houve algum esforço, houve sim, mas assim, valeu, faria tudo 10 vezes mais se fosse preciso fazer tudo de novo, Que vale a faria pena. e pretendo continuar fazendo porque a recompensa vale a pena. Então, quantas vezes nós ficamos finais de semana inteiros imersos dentro de sala de aula, enquanto os amigos estavam lá na época nos Churrasco. bares, no churrasco, nos lugares, e a gente não, a gente falou, poxa, vamos fazer isso por um tempo para poder mudar, porque o esforço é temporário, mas o benefício é para sempre, o benefício é permanente, fica daqui para o resto da vida, né? Então, assim, e o esforço ele não é, ele é temporário. Você faz aquela imersão, aquela excesso de energia ali naquele momento, depois você colhe os frutos daquilo por tempo indeterminado, né? Então, acho Exato, é muito bom. E essa aula vai ser fechada no Zoom, gente, numa sala fechada, dentro de um estúdio. A gente vai estar no estúdio, bem bacana. Então, eu convido vocês, escreva aqui virada para você receber o link no seu direct, fazer a sua inscrição e nós esperamos vocês, porque esses 5 passos que a gente apresentou aqui hoje, a gente vai aprofundar todos eles e o método dele, de fato, do Rafael, junto com o meu papel dentro da nossa casa, dentro da dinâmica familiar aqui, que faz toda a diferença para a gente ter alcançado todo essa prosperidade. E eu falo que prosperidade, ela não é só a financeira. A gente conseguiu alinhar a prosperidade como um estilo de vida. Isso que é o mais importante. Então, nessa jornada, a gente se aproximou de Deus. Então, nossa vida espiritual foi transformada. Nosso casamento foi transformado. A nossa relação com os nossos filhos. Então, a jornada vale a pena, tá? Convido vocês, escreva aí virada. Quero agradecer a todos pela participação, pela presença, né, amor? Em breve obrigado. nós estaremos juntos dia 15 e 16. Quem não recebeu o link, se deu algum problema, na bio também, no meu Instagram do Rafael, tem o link para você se inscrever na imersão A Virada Financeira. Esperamos vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado pela participação.